A gente vai conversar hoje aqui da importância do casal ter o diálogo. Sou o Dr. Gustavo Inácio, urologista. Sou a doutora Adriana Miguel, otorrino. E eu trabalho muito com casais inférteis, casais que têm dificuldade de engravidar, homens com dificuldade de ereção, queda de libido. E o que eu tenho visto no meu consultório ao longo dos anos é o quanto que os casais estão desconectados um com o outro. Existem várias questões disso e isso influencia nas queixas dos meus pacientes. Muitos chegam lá com dificuldade de ereção justamente por não estar mais conectado com a esposa, por não conseguir conversar com a esposa de muitas coisas. Paciente com queda de libido justamente por não ter um bom relacionamento, por não ter cuidado da vida conjugal aí por um bom tempo. Então, eu vejo inclusive nos casais que estão tentando engravidar, que tentam engravidar por muito tempo, ao longo dos anos, como o beta-HCG não vem, o neném não vem, acabam tendo descrença de manter o relacionamento, aquela conexão do casal e acabam se desconectados. E a grande dificuldade dos casais é o diálogo, né, para essa conexão. Isso. E por isso é que a gente vai conversar hoje aqui da importância do casal ter o diálogo. O diálogo, ele é indispensável em qualquer relacionamento que a gente tem. Seja relacionamento no emprego, relacionamento com amigo, relacionamento na sociedade de uma forma geral. Imagine dentro do casamento. É através do diálogo que a gente consegue colocar, definir os pontos nos is, aquilo que realmente está nos incomodando. Muitos casais têm vergonha, não sabem dialogar e às vezes ficam incomodados com alguma questão e vai passando por cima, vai fingindo que está tudo bem, que é besteira, mas ao longo dos anos, várias discussões mal resolvidas acabam levando a um problema maior de uma desconexão e às vezes esse casamento acaba indo para o fracasso e acaba o casamento e isso não é o objetivo. Então a gente trouxe aqui algumas questões para que a gente possa abordar junto com vocês de como vocês farão isso de forma prática para que tenha um diálogo entre o casal. Primeira coisa, definir um único tema para ser conversado. Não adianta querer lá, sentar e conversar um monte de coisa, resolver um monte de problema e acabar não resolver nada. Entre os vários temas que você tem aí, entre os vários problemas que você tem que resolver, escolha apenas um e converse sobre ele e coloque limites. A conversa vai acabar só depois que aquilo seja de fato resolvido. Um ponto importante é começar com pequenas coisinhas. Então a gente costuma dizer que aquele simples do dia a dia é o que vai criar um hábito de se conversar para a gente depois, mais para frente, conseguir conversar sobre coisas importantes, como por exemplo o sexo, né? Então, um simples, eu gosto que guarde a pasta de dente em tal lugar. Não, eu gosto que a toalha fique em tal lugar. Essas pequenas coisas que a gente vai conversando, dialogando, vai tornando a gente cada vez mais conectado, mais íntimo, para poder conversar sobre coisas mais importantes. E ela disse uma coisa aí a respeito do sexo, é muito importante, porque a gente tem vida sexual, mas tem vergonha de falar a respeito disso. Olha quanto que isso é complexo, né? Não tem nada mais íntimo entre duas pessoas do que uma relação sexual. Mas quando fala sobre isso, os casais não querem. E aí acabam que vivem a vida inteira com uma vida sexual ruim, porque simplesmente não sentam e falam a respeito disso. Outra temática muito importante é olhar por outro com muito carinho, com muito amor. Para que tenha um diálogo, é que você seja um falante generoso e ouvinte humilde. Como assim? Na hora de você falar, tenha generosidade com quem vai escutar. Não faça gestos que vai realmente incomodar a pessoa. Não use uma linguagem, às vezes chula, não use termos que realmente vai incomodar ou que vai magoar a pessoa que está ouvindo. Isso é muito importante. A nossa expressão facial, o jeito de se ver, o jeito de mexer o corpo, o tom de voz, tudo isso vai interferir no sucesso do diálogo. E você, quem estiver ouvindo, seja um ouvinte humilde. Tenha misericórdia de quem está ali falando a respeito daquele tema. Porque você tem que entender que se ele está abordando, se essa pessoa está abordando esse tema, é porque realmente é uma coisa que incomode. Mesmo que você ache que seja besteira, vamos supor uma toalha molhada na cama, mas aquilo incomoda. Então seja humilde, cuidado com as suas feições, com as suas expressões faciais, para que realmente a pessoa consiga ser generosa e vocês consigam resolver de fato
esse problema que está incomodando tanto aí um ao outro. A segunda dica é escolha o contexto e principalmente o momento certo de falar. Você precisa de saber qual que é o tema, se aquele tema realmente é um tema que é importante se discutir, saber o momento certo de falar. Às vezes o cônjuge acabou de chegar do trabalho e ele está cansado, ele está principalmente com fome. Então, esperar ele tomar um banho, servir um bom jantar ou um bom almoço, aguardar o momento certo de falar. Lembrando que a primeira coisa que ele gostaria de fazer é chegar na casa dele, na tranquilidade. E ele abrir a porta e já vir cheio de problemas, isso não vai ser legal para um diálogo. Então, e também saber escolher, além do momento, o tema é importante. Não dá para descarregar todas as queixas. Escolha um tema e avise, amor, vamos conversar sobre isso. Ou, minha esposa, vamos conversar sobre isso agora? E quando ela fala o jantar, é qualquer jantar. É o bife frito, arroz com feijão, tomate. Não é o jantar, mesa posta, nada disso. É o simples. Viver ali no ordinário mesmo, ser feliz no ordinário, nas coisas da sua cultura, da sua rotina aí. A terceira dica que nós vamos dar é escolha as palavras que realmente não ofenderá o seu cônjuge. Exemplo, ao invés de você chegar e falar assim, nós estamos chegando atrasado naquilo, você chega e fala de uma forma diferente. Eu me sinto muito incomodado quando a gente chega atrasado nos compromissos. Explique, mostre o seu sentimento de uma forma muito carinhosa. Por que aquele problema ali é tão importante para você? Para que a outra pessoa consiga entender o quanto que aquilo incomoda. E não achar que é apenas uma frescuragem. Olha o quanto que é diferente. Nós estamos chegando atrasados todas as vezes. Ou, eu me sinto muito incomodada por sempre estarmos atrasados para os nossos compromissos. Então, as palavras escolhidas muda completamente o diálogo. Outro conselho, seja objetivo no que quer pedir. Não fica rodeando, demorando, principalmente essa dica importante, mulheres falando para o homem, né? O homem não tem muita paciência de ficar, então seja objetivo no que você quer. Com palavras carinhosas, né? Mas objetivo. Amor, eu gostaria de fazer isso. Então seja mais objetivo. E tenha também em prática pedir para o outro repetir o que você falou. É uma forma da gente ver o que a outra pessoa realmente entendeu do que você quis falar. Então você conversou aquilo com o seu cônjuge, pergunta, você entendeu o que eu falei? O que eu falei? Pra gente poder ver se o que eu quis expressar foi o que ele realmente entendeu. Para não ficar durante o diálogo nada na dúvida. Quem estiver escutando, escute de fato, tenha uma escutatória ativa, escute de fato o que a pessoa está falando. Fica mexendo no celular, não fica fazendo outra coisa, viajando. Às vezes nós homens, a gente tem esse déficit de atenção, a mulher começa a falar e de repente a gente já está lá no problema, no boleto que tem que pagar, no problema do trabalho e esquece realmente de olhar. Então tenha realmente essa escuta ativa. Escolha as suas batalhas que você vai ter. Como assim? Principalmente para aqueles que são controladores, que querem que realmente tudo seja do jeito dele. Pense um pouco melhor se realmente vale a pena, se isso realmente é importante abordar esse tema para que vocês tenham um bom diálogo, um bom casamento. Como que você vai fazer isso? Pega um papel, uma caneta, escreva, relate-lhe o que você está sentindo, depois leia de fato. Compreenda se realmente aquilo é importante mesmo e se for importante, avalie muito a forma de falar para que você consiga resolver, tenha um bom diálogo e tenha essa solução aí, esse problema resolvido. Crie uma rotina de diálogo. Então tenha com o seu cônjuge um dia para se discutir. Isso é bom porque vocês vão ter que agendar, né, amor? Principalmente no começo, às vezes tem que ser algo racional mesmo. Para a vida do casal, para essa conexão, tem que ser algo racional. Vamos marcar dia tal, durante 1 hora, vamos conversar sobre os assuntos. Então fez a listinha, escolheu um assunto com amor, com carinho, vamos conversar sobre aquilo para se resolver aquilo. Crie a rotina certinha, com dia e horário, para aos poucos ir se tornando hábitos, para poder discutir com mais frequência as dificuldades do casal. Comunicação, gente, é uma coisa muito engraçada. Nós comunicamos muito mal com as pessoas que a gente ama.
A gente sempre comunica muito bem com o cliente, com o amigo, com as pessoas fora do nosso convívio. Isso mostra o quanto nós somos egoístas. A gente quer mostrar uma evolução, uma maturidade, uma evolução espiritual para as outras pessoas, mas quando está ali no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente mais ama, a gente não quer ter essa preocupação. Isso trata-se nada mais do que uma vaidade, um egoísmo nosso. Então, cuidar de tudo isso é muito importante. Entender que o seu cônjuge é uma pessoa única faz toda a diferença na vida de vocês. E uma coisa muito importante, coloque Jesus, coloque Cristo dentro do relacionamento de vocês. Porque quando você for conversar, abordar qualquer tema ou fazer qualquer coisa com o seu cônjuge, você pensa o que Cristo está achando disso. Você pode ter certeza que muitas coisas você vai mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir e vai tratar melhor o seu cônjuge. Tenha misericórdia dele, tenha todas essas dicas, coloque todas essas orientações, tente colocar isso em prática. Com o seu tempo aí, conforme a realidade de vocês vão ver o quanto que o casamento, muitas coisas serão resolvidas a partir de pequenos atos.